né? Ele já participou em outras ocasiões e outras atividades com a gente, então vou deixar agora a palavra com ele, né? E boa atividade, boa palestra para todos. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Luciane, acho que só trocou o título, né? Que eu ia falar, a ideia da palestra seria Cinema e Direitos Humanos. Eu vou projetar aqui para vocês. Verdade, me desculpa, foi a pressa. Muita atividade, eu estou... Desculpa. Não, tranquilo, imagina. Boa noite a todas e a todos mais uma vez, né? Sou o professor Celso. Como a Luciane já me apresentou, sou professor da rede estadual, né? Estou terminando o mestrado agora também. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho de um trabalho que eu desenvolvi enquanto eu trabalhava como coordenador numa diretoria de ensino aqui na capital de São Paulo. Eu sempre trabalhei em paralelo a essa questão da educação, eu sempre fiz alguns trabalhos voltados para os direitos humanos, né? Então, a ideia seria também tratar essa parte formativa dos direitos humanos em relação à questão da educação. Eu vou projetar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui a tela para poder compartilhar com vocês a apresentação que eu montei. Vamos lá. Está aparecendo, Luciane, a apresentação? Sim. Sim? Sim. Então, beleza, obrigado. Bom, então, como eu havia falado com vocês, né, eu atuei um tempo como coordenador nessa diretoria de ensino e, junto com a equipe de ciências humanas que atuava comigo, a gente participou da Mostra Internacional de Cinema e Direitos Humanos e procuramos focar principalmente na formação dos professores de ciências humanas, né, para trazer esse debate, até porque, apesar dos direitos humanos ser um tema transversal que abrange todos os componentes curriculares, né, no período havia um diálogo muito forte com o currículo de ciências humanas, eram questões que os professores que estavam atuando na época traziam para nós, como que a gente pode desenvolver essa questão de direitos humanos de uma maneira mais abrangente, mais adequada na sala de aula, e dessa forma a gente decidiu participar dessa Mostra Internacional de Direitos Humanos, Cinema e Direitos Humanos, e trazer um pouco dessa discussão através do cinema para fortalecer principalmente a capacitação desses profissionais. O objetivo seria fortalecer esse debate, né, de educação e direitos humanos, ampliar os espaços de discussões sobre esse tema, utilizando principalmente essa linguagem do cinema. É claro que a mostra ela traz outros temas muito mais abrangentes que tratam dessa questão dos direitos humanos, mas a gente preferiu dar um enfoque principalmente na questão étnico-racial, gênero e diversidade, porque nesse contato que nós tínhamos durante as formações, muitos professores traziam essas demandas para nós, e acabavam discutindo muito, falando, poxa, como que a gente pode desenvolver essa temática, qual a forma que a gente pode chegar mais próximo dos nossos alunos para discutir essas temáticas. E isso a gente começou já há algum tempo, fazendo esse levantamento e também tendo essa percepção da necessidade de trazer esses temas, por serem até, no momento presente, importantes de serem discutidos, mas já há algum tempo atrás já havia esse crescimento da necessidade de trazer esse debate e, principalmente, instrumentalizar esses profissionais para que eles conseguissem, de alguma maneira, fazer o desdobramento dessas ações dentro das suas escolas, das suas respectivas escolas. Então, basicamente, a gente tem alguns disparadores, né, que é esse objetivo que a gente traz, seria essa linguagem cinematográfica, que é mais acessível pela sua questão visual, pela sua questão fotográfica e tudo mais, para fazer uma abordagem específica em relação a essas temáticas. Bom, a elaboração da formação era feita a partir desse levantamento de escuta das demandas relacionadas a esse tema. Conforme a gente organizou essas atividades,
a gente sempre procurava trazer um convidado de alguma instituição que tratasse sobre o tema. Então, por exemplo, na questão, conforme a gente selecionava um filme, vamos fazer uma abordagem sobre determinada questão direcionada ao tema étnico-racial. Procurávamos alguém que já atua, seja militante ou até mesmo, no caso, alguém que participa de alguma instituição direcionada a determinada temática, para fazer um bate-papo com esses profissionais logo após a exibição do filme, né? Procuramos também fazer essa fundamentação teórica, principalmente com o currículo e também com a legislação e outros teóricos que também a gente acabava pesquisando no meio do processo. E também projetar possíveis desdobramentos nessa ação. Então, assim, mostrar que existe essa possibilidade de construir uma formação docente a partir dessa escuta, né, e eu, como sou professor da rede estadual já há bastante tempo, era algo que, quando eu assumi a função de coordenação junto com essa equipe que atuava comigo, que era a professora Priscila, o professor Vanderlei e o professor Pedro, a gente percebia que muitos professores traziam essas questões, tipo, poxa, vocês precisam nos ouvir para saber quais as demandas que nós temos dentro da nossa escola, para, de uma certa medida, a gente conseguir lidar com essa questão do ensino-aprendizagem, mas também, principalmente, tratando de algo que permeasse o currículo, né, que era uma das principais dificuldades nesses enfrentamentos cotidianos de sala de aula que os professores nos traziam. Então, por isso que até a gente sempre procurava embasar alguma coisa relacionada ao currículo, tratando dessa questão de direitos humanos e tratando de temas atuais, né? Principalmente porque a diretoria de ensino na qual a gente atuava, ela basicamente é na Zona Sul de São Paulo e pega bairros periféricos que trazem já também um pouco dessa demanda, né? Trazem um pouco já dessa discussão no seu próprio cotidiano, o que acabava sendo muito interessante até mesmo para fomentar essa aprendizagem desses alunos. Bom, a Mostra de Cinema, neste ano, ela estaria completando a 13ª mostra, né, mas daí, como funciona, né, o processo? Tanto instituições como pessoas físicas podem se inscrever para participar da mostra. Conforme a pessoa ou a instituição se inscreve, ela recebe um material, né, com um combo com alguns filmes e indicações de filmes que podem ser exibidos, né, e, de certa forma, fomentando várias discussões nesse sentido. Por isso que até, como mencionei no começo, nós procuramos algum tema que era mais pertinente para aquele contexto no qual a gente estava tratando, e principalmente a partir dessa escuta que os professores foram nos trazendo. É claro, dependendo da situação ou da instituição na qual você trabalha, ao receber esses filmes, fica fácil de perceber qual deles se encaixa um pouco melhor naquele seu cotidiano. Por exemplo, seja você professor que esteja ali na sala de aula, exercendo sua atividade docente, ou até mesmo, por exemplo, coordenadores que estão na função de ação formativa, né, para capacitar e também instrumentalizar esses professores nessa sua prática cotidiana. Então, é um material que é muito interessante e muito rico nesse sentido de trazer esse debate dos direitos humanos e principalmente da educação e direitos humanos de uma forma abrangente. Então, você tem um leque de possibilidades muito considerável e muito interessante para estabelecer esse debate, e principalmente o debate em sala de aula, né? Porque o cinema, nesse ponto, ele é o instrumento que agrega muito essa percepção, não só para nós professores, mas também principalmente para os alunos. Quando nós participamos, né, foi a partir do ano de 2015, 16 e 17, foram os 3 anos seguidos que nós participamos da mostra de cinema, né? Então, eles mandam cartazes, instruções, orientações de como pode ser utilizado esse material, como pode ser feita a divulgação. A princípio, nós acreditamos que seria viável, em 2015, que a gente conseguisse chamar a maior quantidade possível de professores para iniciar esse bate-papo, né, que também é uma coisa interessante, que
não era um debate tão formal, mas a gente procurava dar um caráter a ele um pouco mais abrangente, como uma questão de bate-papo, até mesmo porque muitos professores, a partir da temática que ia sendo discutida a cada ano, trazia também um pouco da sua experiência. Era um momento muito rico em troca, em bate-papo, em troca de experiências, tanto que nessa organização que nós fizemos, por exemplo, em 2015, a gente teve uma adesão de mais ou menos, se eu não me engano, uns 100 professores, que foi aumentando no decorrer dos anos. No ano de 2016, nós optamos também fazer uma abrangência um pouco maior para a mostra de cinema, que a gente proporcionou na diretoria de ensino. Foi até um debate que realizamos com a equipe de ciências humanas muito interessante, que seria, poxa, porque se a gente faz essa formação para o professor, por que não a gente também ampliar isso, por exemplo, para grêmios estudantis? A princípio foi, como posso dizer, um debate muito intenso, porque a princípio a diretoria de ensino só fazia capacitação para professores, só desenvolvia ações diretamente voltadas para professores e coordenadores. E foi um passo muito considerável e importante nesse bate-papo que nós tivemos em 2016, na elaboração e na participação da mostra, porque se ampliou um outro leque, né, de principalmente chamar, pela logística, nós chamamos os presidentes e vice-presidentes de grêmios estudantis das escolas. Então, a partir de 2016, nosso cronograma ele mudou um pouco mais e também acabou sendo um pouco mais abrangente nesse sentido, não ficando apenas restrito à parte de ciências humanas, mas também abarcando um pouco mais, né, essa questão, direcionando para os grêmios estudantis. Então, mais ou menos como funcionava. Nós organizamos o evento em 3 dias, sendo isso a partir de 2016, claro. Sendo o primeiro dia de formação específico para professores de História e Geografia, tratando um tema que fosse comum para ambos. Num segundo dia, os professores de Sociologia e Filosofia, também pegando algum tema do currículo, e também um tema indicado até mesmo por eles, para a gente fazer esse debate. E no terceiro dia, os presidentes e vice-presidentes dos grêmios e mais o professor que fazia o acompanhamento dessa gestão do grêmio nas respectivas escolas. Ao todo, a diretoria de ensino Sul 1, quando estava trabalhando lá, a gente fazia o atendimento de 90 escolas aqui na Zona Sul, que abrange mais ou menos, até para situar vocês um pouco, né, é uma diretoria de ensino que abrange desde lá da divisa de Adema, pega Jabaquara, Vila Missionária, Santo Amaro, um trecho da Paraisópolis e a região do Campo Limpo. Então, são pontos até um pouco extremos, mas, assim, o que foi muito interessante e bem enriquecedor nessa parte da 11ª mostra em 2016 e principalmente 2017, foi a possibilidade de ver os alunos do Grêmio participando e também debatendo com qualidade, né, trazendo algumas temáticas que eles já discutiam nas suas escolas, nas suas respectivas escolas, relembrando um pouco daquilo que os professores traziam quanto propostas de debate na sala de aula, e até mesmo essa troca de experiências entre jovens de diferentes regiões. Então, foi um ponto muito rico nesse sentido de ver que, e até mesmo quebrando alguns estigmas que alguns colegas docentes também tinham, os jovens têm uma questão muito pontual em cada região. Não, tem, de fato, existe alguns pontos específicos para cada região, mas a juventude, de uma forma geral, ela acaba permeando, né, e passando por determinados dilemas que são comuns a todos, independente da localidade na qual eles estão vivendo. E isso também foi recorrente no ano de 2017. Apenas em 2015 que a gente teve uma ação um pouco mais pontual, até mesmo porque foi uma primeira ação que nós realizamos e tentamos até mesmo compreender como que seria organizado para que a gente pudesse atender o número maior possível de professores na época.
Feito isso, quais foram os desdobramentos? A gente teve uma devolutiva muito interessante por parte de vários docentes que apresentavam, Celso, a gente começou a fazer determinadas discussões sobre direitos humanos, tratando essas temáticas, utilizamos as linguagens que os filmes apresentavam, né? Então isso acabou agregando um pouco também, dando instrumento para esses professores conseguirem desenrolar um pouco mais as suas aulas. Um dos pontos que foi muito interessante foi essa questão de propor aos alunos, quando eles passaram a participar, que eles produzissem seus próprios filmes, né? Que a partir dos temas que eles assistiram, dos filmes que eles assistiram, propor esses filmes que se relacionassem a essa temática, para que também eles pudessem, em certa medida, demonstrar qual que era o olhar deles em relação a isso. Muitos professores mencionaram que era extremamente interessante debater a partir desse próprio olhar que o aluno trazia em relação à sua realidade, seja debatendo a questão étnico-racial, seja debatendo especificamente a diversidade sexual de gênero, seja pontualmente, por exemplo, tratando uma questão de gênero, e principalmente a questão da violência contra a mulher. Então, essa visão que os alunos traziam a partir dessas próprias produções foi muito interessante. E até mesmo, fazendo esse acompanhamento com alguns grêmios, a forma como esse protagonismo juvenil, dentro das escolas que tinham um grêmio um pouco mais ativo, como isso se desdobrou em rodas de conversa, em atividades culturais, enfim, outras ações que foram sendo produzidas por esses estudantes a partir dessa percepção, e aí também é um ponto muito legal de notar que havia essa interação junto com os professores que se dispunham a discutir essa questão de direitos humanos, e a partir desses disparadores que foram os filmes e também as palestras que ocorriam após os filmes. Então, a gente tinha um conjunto de situações que era muito interessante, que não ficava... E aí também é um ponto que é legal de observar, que a aprendizagem não ficava só a critério daquilo que o professor demandava, mas também havia essa troca do que os alunos traziam para esses professores, e isso conforme ia se desdobrando na aprendizagem deles, e compreendendo também, principalmente, acho que é até importante dar esse destaque, compreender que essa questão dos direitos humanos, daí quebrando aquele estigma de senso comum que sempre se tem em relação aos direitos humanos, mostrando que é uma coisa muito mais abrangente, né, e que também, além de ser abrangente, ele abarca e traz o entendimento sobre o que são os outros direitos que se tem, né, na sociedade, que seria o direito social, o próprio direito civil, né, enfim. A abrangência acaba sendo muito maior, né, principalmente nesse fomentar do debate em relação ao ambiente escolar, quando o Grêmio Estudantil acabava interagindo com mais assiduidade. Mas daí também a gente pode até pensar, mas só as escolas que tiveram o Grêmio fizeram isso? Não, outras escolas também acabaram fomentando e desenvolvendo essas ações com o passar do tempo. Entre pouco, e aí também é uma das coisas que nós acabávamos pontuando nesse contexto ao participar desses 3 anos seguidos da mostra, era deixar claro para o professor que esses temas podem ser desenvolvidos, né, dentro do ambiente escolar, que esses filmes também poderiam, e seria de grande importância, serem exibidos no ambiente escolar, e que daí também é a questão do professor ter essa sacada que é necessário fazer um ajuste, muitas vezes específico e pontual à sua realidade, e que esse ponto de escuta é necessário também, até mesmo quando a gente tem essa interação com os estudantes. E, principalmente, qual objetivo se quer alcançar com determinada ação, porque também é uma das coisas que a gente, ao elaborar, a participar, e principalmente ao participar da mostra, nosso interesse principal era, de fato, fomentar essa discussão, né, e
até mesmo dar condições para que esses sujeitos que participaram, tanto professores quanto alunos, pudessem perceber que essas temáticas e alguns conceitos apresentados pelos filmes, ou até mesmo pelos palestrantes que participavam logo na sequência, para complementar essa formação docente, tinham condições de desdobrar essa temática, de fazer uma atividade na qual pudesse contemplar o maior número de alunos, o maior número de séries, e também demonstrar que a utilização dessas ferramentas contempla tanto algumas habilidades e competências que, por exemplo, o currículo na época acabava propondo, mas até um pouco mais além daquilo que estava predisposto dentro do próprio currículo, né? Não ficar atrelado também só aquilo que o currículo acabava propondo, mas buscando também outras possibilidades de teóricos, buscando outras possibilidades de produção de filmes, e também essa questão de mostrar que o aluno tem essa potencialidade de produzir o seu próprio material, junto com a orientação do professor, ou até mesmo de uma forma independente a partir daquele grêmio estudantil que está sendo organizado, que está sendo fomentado na escola. E esse protagonismo juvenil acaba sendo muito interessante exatamente nesse ponto, né, de mostrar o quão o jovem ele é capaz e tem possibilidade de romper determinadas barreiras com o auxílio do professor, e como esse professor ele tem um papel muito importante e significativo na sua atuação dentro de sala de aula, e trazendo até mesmo alguns colegas que são de outras áreas, geralmente falam, mas é um tema, às vezes você debater a questão étnico-racial, ou até mesmo diversidade de gênero, são temas muito polêmicos. De fato são, mas a questão não é só o polemizar pelo polemizar, mas é de fato fazer com que as pessoas tenham a compreensão de que são assuntos que permeiam e que estão constantemente na nossa sociedade. Então é necessário a gente não só a questão do polemizar, mas de fato compreender onde que determinadas situações se encaixam para debater e também trazer as evidências de como que a gente pode desconstruir algumas coisas que são postas, seja em relação, por exemplo, ao racismo estrutural que nós vivenciamos, seja em relação a questão do machismo, seja em relação a compreender e respeitar principalmente os LGBTQI+. Então, são pontos que, de fato, estão aí, né? Mas é interessante como é importante fomentar e fazer com que as pessoas percebam que isso é necessário e é importante ser debatido, principalmente dentro do ambiente escolar. Bom, basicamente as referências que foram utilizadas foi a Azeredo, utilizamos também esse material do Ministério da Educação, direcionado para as relações étnico-raciais. O Napolitano também fala dessa questão do cinema, a Saião e, na época também, o currículo do Estado de São Paulo, que foram os principais instrumentos que a gente utilizou para nortear um pouco mais esse debate, para fundamentar esse debate. Boa parte dos palestrantes que acabavam fazendo esse bate-papo após as formações, eles também puxavam um pouquinho dessa bibliografia e acabavam desenvolvendo um pouco melhor esse bate-papo com os professores no ato das suas formações e também com os alunos dos grêmios que estavam presentes durante esses anos de atuação. Bom, seria basicamente isso, né, que eu tenho tinha para apresentar para vocês, né. É um pouco estranho, porque geralmente eu, conforme fazia formação na diretoria de ensino, a gente sempre fazia um bate-papo, não era tão falado, assim, direto, né? Então, às vezes, eu acabo estranhando um pouquinho ainda essa parte das tecnologias. Mas quero agradecer a presença de todas e de todos, e fico à disposição para a gente trocar um pouquinho de experiência e bater um papo. Obrigado.
Bom, agradecer, então, ao Celso, né, pela sua fala, e ainda a gente tem bastante tempo, quem quiser pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente ao Celso, por favor, ou levanta a mão, se quiserem, pois não. Eu gostaria de saber se esse material que ele apresentou enquanto bibliografia poderia ser disponibilizado via e-mail? Claro, claro, mando sim. Eu encaminho para a Luciene e dela repassa para vocês. Pode deixar que eu mando, faço a apresentação em PDF e mando para vocês. Acho que alguém também pediu no chat para mandar, para deixar que eu mando. Também, isso. Mais alguém? Bem, então eu gostaria de perguntar de novo, já que ninguém se propôs. Sim, claro. Pode falar, Noemi. Então, olha, cinema e direitos humanos, né? Nós estamos num momento hoje no Brasil vivendo talvez o que de pior existe na política. Como abordar isso na sala de aula? Eu sou professora de História, Filosofia, Geografia e Sociologia. De Ribeirão Pires, Grande ABC Paulista. E aí, assim, me fica essa pergunta, como eu abordo isso de uma forma que a coordenação, direção e mesmo o próprio pai de aluno não entenda como partidarismo? Então, Noemi, o que geralmente a gente acabava, eu principalmente nesse tempo que eu atuei na diretoria de ensino e que eu orientava os professores dos quais eu participava fazendo capacitação, eu geralmente orientava eles que, assim, a gente tem um currículo, né, a ser cumprido. Não sei se você está na rede estadual ou na rede municipal, mas a gente tem estadual, então, a gente tem um currículo a ser cumprido. E principalmente na área de humanas, como você falou que trabalha com os 4 componentes, lá são propostos esses temas para serem trabalhados. Então, assim, de fato, a gente trazer, falar, a gente tem um aparato legal, né, e também a gente obrigatoriamente tem que desenvolver algumas habilidades e competências, principalmente, vamos supor, eu que sou professor de sociologia, sempre acabava trabalhando um pouco dessa questão de gênero acho que, se não me engano, era no 4º bimestre da 2ª série do ensino médio, que era uma das coisas que era propostas. Então, eu sempre procurava deixar evidente, isso aqui a gente tem que tratar porque é o que propõe-se no currículo. E é um componente que a gente tem que tratar e a partir mesmo dessa questão de determinadas habilidades e competências que se propõe desenvolver a partir da discussão desse tema. A questão é de falar, vai partidarizar ou não, aí depende de como a gente pode conduzir essa conversa, né? Eu, geralmente, assim, procuro deixar aberto, falar, tudo bem, você pode ter uma opinião contrária? Pode, mas é importante que a gente tenha um espaço, e aí é um ponto que a gente, enquanto professor, tem que se fazer, deixar claro nesse sentido, que é um espaço de discussão de ideias, e a gente tem que estar aberto para esse contraditório, né? A pessoa pode ter o direito de não concordar, né? Mas ela também tem, aí, digamos, de certa medida, o dever de entender e respeitar um pouco a opinião do outro, né? Até mesmo como eu estava conversando um tempo atrás com o meu orientador, a gente não pode fazer o negócio virar, infelizmente já virou, né? Tipo briga de torcida de futebol, né? Que não há esse espaço de escuta e de entendimento do outro, né? Mas, geralmente, o que a gente pode se amparar legalmente é no currículo e no material que a gente tem disponível para fazer essa abordagem. Não sei se eu consegui contemplar a sua pergunta. Sim, agradeço muito a sua pergunta. Eu só gostaria de emendar mais uma e deixo aqui o final da minha fala. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida enquanto professora, e justamente no 1º bimestre do ano passado, enquanto ainda presencial, e quando um aluno, porque no primeiro momento eu peguei umas aulinhas de ensino fundamental 2, 9º ano. E um aluno extremamente apaixonado foi na lousa, inclusive, rabiscar algumas coisas lá para como se desenvolvendo o pensamento dele,
tentando me convencer que não existia feminicídio. E eu confesso a vocês aqui, toda a minha ignorância, que a paixão dele, toda a tentativa dele, né, com que, no falar deles, né, que eu pegasse a visão, me deixou desconfortável, bastante desconfortável, porque era uma criança de 9º ano e que ele estava tão crente daquilo que ele estava falando. Claro que eu coloquei todas as minhas opiniões, mas eu saí da sala de aula frustrada comigo mesmo, porque eu tive a sensação de que eu não consegui convencê-lo de que existia feminicídio no Brasil. Então, assim, deixo aqui apenas como uma fala de reflexão, porque nós vamos continuar enfrentando daqui para frente, né? Essas crias desse fascismo, onde coloca, né, o kit gay, a mamadeira de piroca, essas coisas todas, e que mulher não morre no Brasil. Essa é só minha fala por uma reflexão e agradeço muito a participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Acho que tem alguém que colocou uma pergunta no chat. É a Daniela Cristine. O que você acha e indica sobre o trabalho com curtas-metragens nessa questão do cinema? Daniela, eu até vou fazer uma apresentação na sexta-feira tratando dessa questão de curtas-metragens. Um dos desdobramentos dessa ação na qual eu apresentei para vocês hoje, ela se desdobrou num festival de curta-metragem, lá na diretoria. E eu vejo que é interessante, né, e até mesmo se instigar o aluno a produzir. A princípio, quando a gente fez essa produção, pediu para que os grêmios e as escolas que tivessem interesse produzissem curtas-metragens, eu achei até engraçado que alguns colegas falaram, poxa, mas você vai pedir para que eles façam curta-metragem de 3 minutos para falar desse tema? Muita gente achou que era pouco tempo. Faz 5 minutos. Eu falei, não, vamos propor 3, porque aí é uma forma também da gente instigar a criatividade para essa molecada conseguir produzir algo. E, de fato, teve muita coisa interessante, sabe? E até mesmo, assim, digo para vocês que não só de... você está falando de aluno de ensino médio. Não, estou falando de aluno de anos iniciais, aluno de 5º ano, que produziu coisa legal. O professor foi lá, ajudou, e aí também é um ponto muito interessante, principalmente para a garotada de anos iniciais, eles têm um potencial incrível de criatividade. Só basta que alguém dê algumas dicas, ou até mesmo direcionar, vocês podem fazer de tal forma, pensa qual é a melhor maneira de produzir, e enfim. E até mesmo, por exemplo, do ensino médio, eles também têm, assim, uma autonomia que é muito boa, né? Então, é só dar, digamos assim, instigá-los a pensar. E isso corre por si só. E essa produção de curtas-metragens foi muito interessante. E até mesmo porque trazia uma mensagem, e assim, uma mensagem muito interessante num tempo curto. E geralmente, que hoje em dia a gente tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de concentração, principalmente os mais jovens, até mesmo pela questão de utilizar com muita frequência a tecnologia. Então, assim, passava a mensagem que era necessária e era muito interessante. Então, eu acredito que vale muito a pena investir nisso. Colocar algo como um gatilho para esses alunos perceberem quanto é importante você assistir um filme de uma forma um pouco mais crítica e a partir daí falar para ele, a partir disso que você aprendeu, ou a partir de determinada situação que você tem no seu cotidiano, o que você entende, qual que é a tua visão em relação a isso, né? E trazer isso para que eles produzam, né? Dar essa possibilidade, esse espaço de produção que é muito interessante. Acho que eu devo ter respondido. Beleza, Daniela? Acho que a Janaína Cardoso levantou a mão. Você quer fazer uma questão? Oi, quero sim, gostaria. Pois não. Boa noite a todos e todas do encontro. Eu gostaria de perguntar para o professor, quando foi proposto falar um pouco de direitos humanos, se causou alguma estranheza por parte dos
dos educandos, e se teve algum tema que surpreendeu ele, assim, que alguma curta que os estudantes produziram, que ele ficou surpreso. E como é que foi no primeiro momento, quando eles, né, a gente meio que se recusa um pouco, porque quando se fala de direitos humanos, se fala de uma forma, assim, bem errônea. Então, como é que foi isso? Como é que foi trabalhar? Como é que foi convencer? E se teve algum tema que surpreendeu? Tudo bom, Janaína? Obrigado pela pergunta. Então, num primeiro momento, assim, um dos pontos que eu tive mais, não digamos assim, dificuldade, mas foi uma certa falta de compreensão, foi por parte dos próprios colegas professores, sabe? De propor isso. Porque daí a gente sabe muito bem que quando você fala em direitos humanos, vem toda uma carga de senso comum relacionada a isso, né? E aí é um processo, de fato, de desconstrução. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um baita trabalho, sabe? É um trabalho considerável. Mas quando a gente propõe isso para o aluno, né, quando a gente propõe esse desafio para o aluno, é até um pouco mais aceitável, porque daí, nessa questão do desafio que a gente propõe a ele, ele procura entender para conseguir corresponder àquilo que a gente lançou a ele. Né? Então, assim, em parte, em relação aos alunos, era muito mais fácil nesse sentido, e até mesmo quando eu saí da coordenação e eu voltei para a sala de aula, né, que eu optei por sair da coordenação e voltei para a sala de aula exatamente por conta do mestrado, quando eu colocava algumas propostas nesse sentido para os meus alunos em classe, eles traziam de fato dúvidas. Mas, professor, como é que isso funciona? Para que serve? De que jeito que é? Ah, é coisa só de bandido? Não é? Como que a gente tem acesso a isso? Então, assim, as questões eram outras, né? De fato, de tentar entender. É lógico, tem algum aluno ou outro que já vem com uma ideia já pré-estabelecida. Mas, assim, em relação a esses questionamentos, era algo, de fato, querendo compreender o que se trata. Já, infelizmente, em relação a alguns colegas, e até digo colegas de escola mesmo, nem tanto os colegas que trabalhavam comigo na diretoria, falavam, mas você vai discutir esse tema? Não serve para nada. Né? Então, era, assim, infelizmente, era aquele fogo amigo que acaba, em alguns pontos, atrapalhando. Em relação às produções, eu fiquei muito satisfeito, principalmente, como até mencionei, de produção feita por aluno de anos iniciais. Porque, assim, é muito interessante você ver uma garotadinha pequenininha fazendo a produção do curta-metragem. É lógico, conversei até com a professora responsável, ela falou que ensinou para eles como é que faz a questão do enquadramento, do fundo, do som, que no caso, cada coisa tem uma necessidade, tem uma importância na produção. Você quer passar uma mensagem, mas que tipo de mensagem você quer passar, para quem você quer passar, né? Então, assim, dando esses direcionamentos, por exemplo, para os alunos de anos iniciais, é muito legal, porque eles, então é assim, dá para fazer dessa forma, legal, tem tal música que encaixa aqui, e eles vão montando como se fosse, de fato, quebra-cabeça. Teve uma escola de ensino médio, que é o Fernando Gasparian, eles fizeram uma produção maravilhosa, porque, felizmente, na escola, eles tinham a disponibilidade de uma filmadora, né? Daí foram os alunos do Grêmio que articularam isso, pediram a filmadora emprestado para o coordenador, tal, e ele falou, não, beleza, vocês querem participar desse festival de curta-metragem, está aqui a filmadora e manda ver. E assim, os alunos fizeram eles conseguiram montar um vídeo de 3 minutos muito bem editado. Teve um aluno que até comentando que, tipo, entrou no YouTube, procurou dica de como é que edita filme, de como é que faz enquadramento e tal. Então, são pontos são 2 filmes que, para mim, me marcaram muito. Né? Tanto que, na época, foi assim, eu procurei ir na escola para conhecer quem eram os professores e, de fato, conversar um pouco melhor com esses alunos, para sacar como que eles fizeram toda aquela produção. E foi muito interessante, que daí a gente falou, a gente conversou com tal professor, outro professor deu tal dica, daí a gente pensou tal ideia, e assim foi sendo construído.
Então, assim, a princípio, eu entendo que fazer isso com aluno de anos iniciais é muito interessante, é muito legal, e também, lógico, com dos anos finais e do ensino médio também. Mas, para mim, ficou até hoje muito marcante esse resultado que eu tive com essa galerinha de anos iniciais. Foi bem, bem bacana mesmo e bem gratificante para eles. E é uma coisa que, digamos assim, eles fazem não com aquele peso, a gente tem que fazer, tal. Não, eles fazem se divertindo, né? E aí é um ponto legal, né, que eu acredito que é importante a gente também, em certos momentos, ter uma aprendizagem que, de fato, ela não seja algo maçante, né? Porque daí o aluno, conforme ele, nesse mesmo tempo que ele, em certa medida, ele se diverte e tem esse despertar da curiosidade, ele também vai aprendendo, né? É bacana. Deixa eu ver aqui, acho que no Obrigada, chat. professor. Por nada, Jana. Obrigado a você. Deixa eu só fazer mais uma interferência. Como você falou, você fez aí todo um caminho, falando do corpo docente, depois você trouxe os alunos. Você tem alguma devolutiva das famílias? Como as famílias viram isso? Como isso mudou dentro da família? Alguma postura? A família, você teve como ter essa avaliação do trabalho realizado com os familiares ou não? Infelizmente não, porque, como eu até mencionei, né, na época que eu estava na diretoria de ensino, a gente abarcava 90 escolas, né, então e de diferentes regiões, desde o pessoal que está lá na divisa de Diadema até o pessoal que está aqui na divisa Campo Limpo, então era muito abrangente, eu não cheguei a ter esse resultado, mas assim, uma devolutiva que eu tive de alguns coordenadores, até mesmo de alguns professores, era que a tratativa, principalmente, por exemplo, nessa questão de respeito à mulher e de diversidade de gênero, os alunos, conforme eles conseguiam perceber que, de fato, você tem que respeitar a menina e, de fato, você tem que respeitar quem é LGBTQI+, que é necessário, ponto. Tipo, ele é um ser humano e merece ser respeitado. Então, foi um dos pontos que eu achei muito interessante nessa devolutiva que os professores fizeram. Eu até gostaria de saber os desdobramentos que isso teve nas famílias, mas, infelizmente, aí faltou um pouquinho de perna, porque a abrangência era consideravelmente grande. Obrigada. Por nada. Acho que a Eliana Santos, ela postou alguma coisa aqui no chat. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito da sua experiência com a proposta de produção de curtas pelos alunos. Como você direcionou isso? Você iniciou com algum subsídio teórico em sala de aula? Então, Eliana, a princípio, o que eu acabei desdobrando tanto em sala de aula, quanto professor, quanto na época que eu estava na coordenação. Na época que eu estava na coordenação, eu procurei um professor de arte, que ele já trabalhava essa parte de cinema, e pedi umas dicas para ele. Falei, como é que você orienta a garotada a usar o celular e tal? Ele falou, Celso, eu simplesmente peguei um cabo de vassoura, fiz um pau de selfie, expliquei para eles como é que dá para fazer enquadramento de um jeito, de outro, tal, a importância de você ver o lugar onde você vai filmar, iluminação, tal. Foram algumas dicas até simples, né, que ele me deu, com materiais que, tipo, você, tem um cabo de vassoura, eu preciso pendurar em X lugar para fazer tal enquadramento de cena, dá para fazer, né, então foram algumas dicas que eu até passei para outros colegas professores, né, de fato, de perceber o ambiente, você quer filmar, você quer fazer determinado assunto em X lugar, mas esse lugar, de fato, vai contemplar a importância de se fazer um roteiro, né, de construir esse roteiro, como que isso se organiza, tal, quais as ideias, quem vai fazer o quê, né, então são pontos que eu acabei achando interessante de pegar essa dica com um colega de arte que tem uma facilidade nessa questão do cinema, né, e assim, quando eu estava em sala de aula, eu geralmente também acabava orientando um pouco os alunos, falava, você vai fazer uma filmagem, você vai fazer no ambiente público, por exemplo, numa avenida, usa o microfone, porque daí você fala próximo do microfone, a possibilidade de ruído ambiente
é menor, fica atento em onde você vai filmar, né? Se vai filmar num ambiente aberto, num lugar público, tomar cuidado para não ser assaltado, né? Enfim, pensa direitinho naquilo que você quer produzir, qual mensagem você quer transmitir. Daí até mesmo mencionava para eles alguns tutoriais que às vezes eu pegava no YouTube, passava para eles o link, dava algumas outras dicas de autores que tratavam dessa questão de cinema, apresentava alguns filmes de curta-metragem para eles, mostrando mais ou menos como é que era feito, né, os recortes que eram até bem pontuais, como que eles, de certa forma, eram feitos para mostrar e enquadrar determinada mensagem que tinha a ideia de ser transmitida, né? Então, são algumas sacadas que eu acabava passando, por exemplo, principalmente em sala de aula, para que eles pudessem produzir, né? E até falava para eles, errou, não para de gravar, dá um tempo, volta, retoma, faz, não joga fora, porque daí eu até falava para eles, o filme é de 3 minutos, só que aí é legal você ter os erros, né? Porque também traz uma parte engraçada e traz um pouco daquilo que de fato foi feito para chegar no resultado final. E tanto que, assim, às vezes na sala de aula eles achavam muito legal aquilo que era produzido, né? Pô, ficou legal o filme, fulano fez tal papel, tal, mas também era muito mais engraçado também, dava aquela descontraída quando apresentava os erros, né? Porque quando você vai, principalmente, eles falavam, professor, é difícil filmar. Não, de fato porque você tem que encarnar um papel, né? Mas é legal também ter esse ponto de descontração e de perceber como eles vão aprendendo com essa prática, né? É bem bacana. Não sei se eu cheguei a conseguir responder tudo que você questionou, Eliane. Se for o caso, pode postar de novo. Acho que tem uma outra postagem aqui que é da Helenilda Leme. Sou educadora de ensino fundamental, estou entusiasmada com o conteúdo e pretendo pôr em prática essas orientações. Valeu, acho que vale a pena experimentar, principalmente quando a gente superar esse momento de pandemia. Eu vejo que é uma possibilidade muito legal da gente produzir e fazer essa aprendizagem de uma forma diferenciada. Pegando até um gancho de uma fala que eu fiz respondendo a Janaína, eu lembro que os alunos, eles até, do Fernando Gasparini, eles até utilizaram muito o espaço da escola, né? Então, aí é interessante também fazer que eles utilizem os espaços que estão mais próximos a ele. Dá para utilizar a escola? Bater um papo com o coordenador, com o diretor, a gente precisa utilizar determinado X espaço, ou vamos fazer determinada ação. Isso aí o Grêmio, nesse ponto, né, o Grêmio é muito interessante, porque ele já faz essa ponte com a direção e com a coordenação da escola. Né, ele já tem esse passo a mais, vamos dizer assim, na tratativa de desenvolver alguns outros projetos. Aí, com relação ao professor, é questão mesmo de planejar, otimizar direitinho como é que fica a atuação do trabalho e também desenrolar mais adiante. Deixa eu ver aqui. Silvanete Alves. Como é feito o convite, as escolas participam dessa mostra de cinema de direitos humanos? Então, Silvanete, como até mostrei para vocês na apresentação, basta você entrar lá, Mostra de Cinema em Direitos Humanos, você vai achar o link, e na própria página eles têm os períodos específicos para inscrição. Provavelmente o que vai estar lá agora, que é a 13ª, que deveria ter ocorrido ano passado. Então, você tem que ficar sempre de olho na página deles, porque daí eles abrem inscrição. Pode ser feita inscrição tanto por pessoa física como pessoa jurídica. Dá tanto para um como para outro se inscrever. Feita a inscrição, eles pedem alguns dados básicos, onde que vai ser feita a exibição, qual o contingente possível que vocês vão trabalhar, enfim, quantas pessoas pretendem atender e tudo mais. E pede para que seja feita algum tipo de divulgação, seja por rede social, ou seja fisicamente, enfim.
e daí eles depois, a única coisa que eles pedem é que encaminhe, que seja registrado, né, que tenha o registro de que foram exibidos filmes, né? Então, assim, você tem o registro do público, do lugar onde você fez, e que encaminhe para eles depois com um relatório dando uma devolutiva de como foi realizada a ação. Então, vale a pena. Eu, no caso, escrevi na época enquanto diretoria de ensino, tem outros colegas que acabaram também se inscrevendo enquanto pessoa física para fazer, e acaba sendo muito interessante, porque você tem um material que eles geralmente mandam um kit com alguns DVDs, nesse kit tem um encarte com outros filmes que também já foram exibidos na mostra, então dá para pegar algumas dicas, além daquilo que você recebe, dicas de outros filmes para utilizar. Então, assim, a variedade é bem interessante, é um material muito bacana. Vale a pena correr atrás e se inscrever. O Elton, já trabalhei com a produção de mídias curtas à luz da literatura, tanto para o terceiro ano do ensino médio, quanto para o Fundamental 2. As experiências são maravilhosas e o engajamento dos alunos é maciço. Elton, se você quiser falar um pouquinho, eu passo a palavra para você, por favor. Acho que é interessante a gente também ter um outro ponto de vista numa outra linguagem, que nem, por exemplo, você mencionou de literatura, né? Eu já trabalhei um pouco mais direcionado para direitos humanos, mas se você quiser dar uma palavrinha, acho que pode ser importante até mesmo para agregar para a nossa fala. Fique à vontade se quiser, e se alguém mais quiser perguntar, fique à vontade, gente. Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta. Está me ouvindo bem? Sim, sim. É Elaine, né? Elânia, isso. Elaine, desculpa. Tudo bom? Imagina, tudo bom. Que bom ouvir toda a experiência que você está compartilhando, porque eu tive muita vontade, eu elaborei um projeto, só que daí veio o ensino remoto e eu desencanei, deixei para lá, porque eu acho que tinha mais a ver com ser presencial mesmo. Uhum. E daí, vendo a sua experiência, que você compartilhou, acho que tinha muito a ver com o que eu pretendia fazer, que era, a minha ideia era o seguinte, era começar apresentando alguns filmes, em especial brasileiros, até atendendo o que estabelece aquela lei, acho que é a 13.006, se não me engano. Uhum. E então o enfoque ia ser esse, e também dar um pouco de subsídio para os alunos sobre essa questão mais, a teoria um pouco assim, dar um resumo para eles, né, dessa questão de os elementos que tem a ver, né, com a produção de um filme, roteiro e tudo mais. Uhum. E aí, só uma outra coisa que eu queria perguntar, você super me respondeu tudo, mas aí, em relação a um conhecimento prático, assim, por exemplo, de edição, isso também foi necessário você fornecer aos alunos? Sim, sim, é necessário, porque e até mesmo para que eles entendam, né, como é que é um filme. Não é simplesmente, é filmado daquele jeito e, puf, acabou. Não, você tem determinados pontos que você precisa ajustar para a mensagem que você quer passar, né? Então, assim, até indiquei para eles alguns, fui com alguns alunos numa sala de informática, falei, vamos ver aqui o que tem de editor de vídeo. E daí fui buscando para eles, principalmente aqueles que tem muita coisa que você acha em inglês, né? Daí até falei para eles, se vocês estão na disponibilidade de aproveitar e já estudando inglês, manda ver, mas eu acho mais prático e até mais fácil para a gente desenrolar com aqueles que são em português, que é de download gratuito e tal, tudo mais. Então, daí quando eles conseguiram perceber, falam, nossa, então não é filmado dessa forma, então você filma determinados pontos e a partir daí você corta e vai encaixando do jeito que você quer. É assim que funciona. Então o filme ele não é só produzido daquela forma que a gente assiste. E aí foi até mesmo falando, tá vendo? Por isso que é importante você fazer um roteiro. O que você quer fazer? Como que você vai fazer? De que forma que você quer fazer? Tem que fazer a ideia caber nos 3 minutos. Então é todo um processo que daí eles foram até conseguindo compreender. Falei, então dá mais trabalho? Dá. E até falava para alguns alunos, agora vocês conseguem compreender porque
por exemplo, o cinema norte-americano é uma indústria, né? E, de fato, é uma grana que se investe, porque você tem todo um trabalho por detrás que é muito grande, né? Daí até, às vezes, eu comentava com alguns alunos, ó, por isso que, às vezes, a gente tem essa dificuldade do cinema brasileiro engrenar, porque você tem que ter um investimento, né? Diferente do norte-americano, que é uma indústria, de fato, que tem uma grana muito grande de patrocinadores e investidores, aqui a gente não tem isso, né? A gente tem algumas leis de fomento e tal, então era muito legal esse ponto deles irem descobrindo como é que o negócio funciona, e a partir daí eles irem buscando, né? Então é bem legal para dar esse despertar, falar, pô, então o filme não é só aquilo que a gente vê, daí até era o ponto onde eu até geralmente comentava com eles, ó, gente, gravou lá, fez, editou, ficou bonitinho, os 3 minutos que a gente propôs, aí você grava um outro filme, pega só a parte que vocês erraram e faz um segundo filme, para, de fato, descontrair. E era a parte mais legal, porque daí eles falam, então aqui a gente edita para ficar legal, o filme em si, mas daí tinha sempre aquela questão da tiração de sarro com o colega tal, daí editava aquele erro específico lá que o colega falou errado, ou esqueceu fala, ou deu risada, enfim. E era uma parte que acaba descontraindo bastante, e até para eles é legal saber fazer, né? É muito bom. Mas daí a parte mais complicada é a edição mesmo, de fato. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento. Com certeza deve ter sido uma experiência muito formativa para você e para os alunos. Sim, é bem bacana. Luciano, não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Não, eu só estou avisando. Não, a gente ainda tem tempo, porque a nossa previsão é de 1h30, né? Porque a gente não tem outra atividade depois, não tem problema nenhum. Não, eu só queria avisar a todos que não se preocupem com a lista de presença, porque a gente arrumou um aplicativo que usa no próprio Google Meet para poder gerar uma lista de todos que estão aqui na sala. Alguns vão ser difíceis, só aqueles que estão não com um nome específico, mas com apelido, esses vão ser mais difíceis. Mas aí a gente vai tentar entrar em contato com todos que estão, né, que estão no curso, e aí a gente elimina esses problemas. Acho que a Daniela quer fazer alguma questão. Sim. Eu moro aqui em Curitiba e a gente trabalhou muito nessa pandemia, trabalhando na educação básica, numa escola social do Grupo Marista. E a gente trabalhou muito a questão dos curtas-metragens com os adolescentes e com a questão de toda essa realidade, e mesmo nas escolas sociais, que um público de vulnerabilidade, sim, dificuldades de acesso à internet e tal, mas a gente conseguiu desenvolver com eles esses curtas através do Storyboard, de alguns aplicativos, mostrando para eles, através das metodologias ativas, né, que está aí, como você monta essa apresentação. Então, acredito que o caminho das metodologias ativas também ajuda bastante, né, a explicar para o aluno como faz isso. E existem aplicativos, né, que trabalham com isso, né? Não sei se você pode falar um pouquinho. Oi, Daniela, tudo bom? Sim, assim, na época, quando eu comecei a desenvolver isso, a gente tinha muito poucos aplicativos disponíveis, né? E eu tenho alguns colegas que ainda continuam fazendo, até o ano passado estavam já com alguns projetos para desenvolver ações similares. Eles tinham mencionado que, de fato, hoje em dia a gente tem um quantitativo de aplicativos interessantes, e até mesmo, por exemplo, eu sei de alguns colegas que acabaram desenvolvendo algumas atividades usando o TikTok, né? Então, passava para os alunos alguma comanda sobre algum determinado tema, falava, vai lá, já que boa parte dos professores agora tem o contato com os alunos pelo WhatsApp, tem um colega que ele exatamente fez isso.
o tema da aula é tal, monta aí alguma coisa no TikTok, manda para mim, ou então posta no status para que eu possa acompanhar. Em tal horário eu vou visualizar. Então, foi algumas coisas que, pelo menos os colegas que atualmente estão em sala, que eu vi que começaram a desenrolar algumas coisas com outros tipos de aplicativo, utilizando essa parte de produção. Então, por um momento, eu acredito que seja algo bacana e algo que contemple minimamente uma proposta de fazer com que o aluno, principalmente, utilize o celular para algo diferente, né? Que é o mais importante, né? A gente mostrar para eles que é uma ferramenta que dá para usar para um monte de coisa. Aí, dependendo do aplicativo que você tem e da qualidade do aparelho também, você consegue produzir muitas coisas, né? Então, até mesmo, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com os alunos essa questão de usar o celular para fazer as filmagens, muitos falavam, professor, meu celular é horrível, não presta. Eu falava para eles, então, gente, vocês têm o quê? Vocês têm um Android, você provavelmente tem uma conta Gmail, dá para você descarregar um monte de coisa no Drive e ficar com o celular um pouco mais leve para baixar outros aplicativos que você consiga utilizar. Então, era uma das coisas que até mesmo a gente acaba no desdobramento das atividades, né? Até mesmo, querendo ou não, aprendendo um pouco mais a usar o celular, porque eles sabem bastante coisa, mas também, nesse sentido, ensinando e mostrando para eles que o celular não é só o WhatsApp e outras redes sociais, né? Então, é um ponto bacana, Mas desses que você mencionou, eu não sabia, mas valeu a dica mesmo, Daniela. Obrigado. Eu acho que o Francisco tinha levantado a mão. Olá, pessoal, mais alguma questão? Bom, se ninguém tem nenhuma questão, vou dar só alguns informes, né? Nós estamos gravando essa reunião, né? E ela, assim que a gente acabar a semana, e a gente tiver um fôlego, respirar um pouquinho, tá? Que a semana é realmente muito complexa, né? A gente vai tentar disponibilizar essa reunião essa sala, né, essa gravação, no site do próprio evento, ou a gente vai mandar para vocês alguma informação de que aonde vocês vão poder achar essas gravações, né? A gente vai tentar gravar todas as palestras, né, não os cursos, mas todas as palestras, oficinas, rodas de conversas que vão ocorrer durante essa semana, e assim que a gente conseguir fazer tudo isso e voltar a ter um pequeno descanso, né, a gente volta a colocar tudo isso, mas vocês receberão, né, uma informação de tudo isso, né. Quanto aos certificados, ainda vai ter uma demora, né, vocês sabem que é muito difícil a certificação, a gente vai demorar um pouco, porque a gente vai precisar recolher todas as listas de presença, de todas as atividades, né, para poder somar, né, todas as atividades que vocês fizeram, também vai demorar um pouco para a gente poder resolver isso. Em termos de organização, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, né, não sei se alguém tem alguma questão em relação a isso também, né. Acho que todos estão bastante satisfeitos, estão agradecendo bastante, né. A Daniela mandou um link aqui.
da Atena Educacional, o desafio de fazer com que a sua escola cresça, né? Deve ser do projeto que ela estava falando. Sim, não, esse é para conhecer um pouquinho sobre como trabalhar com essa questão de produção de cinema, de curta, junto com metodologias ativas, com storytelling, storyboard, que são orientações de como você conseguir planejar isso com os alunos, né, de uma forma atual, né, nessas questões que nós temos hoje das ferramentas digitais e tal. Legal, obrigado pela dica. Bom, tem gente perguntando se vai ter, essa palestra é única, né, com esse tema é único, mas o professor Celso também vai nos brindar com outra palestra, falando dos grêmios estudantis, que ele falou tanto aqui, na sexta-feira, né? Isso, e a gente tem outras palestras durante a semana, mas são palestras todas independentes, né? Então, acho que é isso, não sei se mais alguma questão, alguma... Então, acho que não tem mais nada. Então, agradecer novamente, né, ao professor Celso pela sua disponibilidade, né, por nos brindar com essa atividade aqui, né, então, mais que tudo, né, a gente espera, né, poder vê-lo novamente na sexta-feira, né, e continuar essa conversa tão interessante que foi a de hoje. Né? Boa noite a todos, bom descanso, né? E estejam preparados para mais um dia amanhã de atividade. Obrigado a todas e a todos, e até sexta-feira, quem puder comparecer. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Foi ótimo, gratidão. Obrigada, até sexta.